Meu nome é Débora Ferraz, eu sou escritora e eu conheci o André Tin em 2014, que foi quando o meu livro, o Enquanto Deus Não Está Olhando, ele foi publicado e o André Tin entrou em contato comigo. Na época ele mantinha um blog falando sobre a rotina de vários escritores contemporâneos, nacionais, e ele entrou em contato comigo e desde então nós começamos a trocar figurinhas, né? Sobre escrever e tudo mais. Logo em seguida, ele lançou um dos romances que eu considero um dos melhores romances de formação que já foi lançado no Brasil, que é o Modos Inacabados de Morrer, que traz um personagem adolescente de uns 13 anos numa condição bastante extrema de vulnerabilidade, que é a narcolepsia. Esse personagem ele fica à mercê do próprio corpo, que ele não pode controlar. E é muito interessante os recursos que o André Tin escolheu para fazer com que forma e conteúdo ficassem bem entrelaçados, né, na história. Um desses recursos, por exemplo, é o excelente uso da segunda pessoa, do singular. O livro ele é todo narrado dizendo: você tem 13 anos, os membros crescem em uma relação díspar e daí por diante. É um feito sensacional conseguir sustentar uma segunda pessoa ao longo de um romance inteiro sem ficar cansativo. E mais do que isso, né, ele traz uns recursos muito interessantes, como por exemplo, os personagens estão em cena e as coisas estão acontecendo e de repente algumas coisas muito absurdas começam a acontecer e aí você se dá conta que o personagem em algum ponto no meio dessa narrativa começou a dormir e está sonhando. E você percebe esse desespero do personagem ao mesmo tempo sem saber o que é realidade, o que é sonho. Já no livro seguinte, O Norte, Sul, Peste e Oeste, o André Tin ele vai para a terceira pessoa e é uma terceira pessoa radical, não só no sentido de ser uma terceira pessoa que não é uma primeira pessoa disfarçada, né? É realmente uma terceira pessoa, só que mais do que isso, é uma situação em que está completamente, você diria, oposta à situação do próprio autor. Ele conta a história de um haitiano que vem para o Brasil e vai para o Sul tentando melhores oportunidades e sendo também traído pelas circunstâncias, né? Sendo traído pelas circunstâncias. E já nesse livro ele traz um outro recurso que é muito presente na prosa do André Tin, que é a riqueza de detalhes. A riqueza de detalhes brutais e que essa brutalidade ela não é explícita, é uma brutalidade que está às vezes num cenário, que está às vezes num cheiro, que está às vezes na condição da luta pela dignidade. Então eu acho que o André Tin é um autor ímpar. Eu tive a oportunidade já de ver textos do André Tin em processo de construção, né? Nós conversamos muito durante o período de uma oficina que eu realizei e ele se inscreveu, então a gente ficava constantemente discutindo os textos dele e daí que você vê realmente que grandes livros eles não vêm do nada, eles vêm de autores que são muito
são muito perspicazes e muito detalhistas e comprometidos. Isso é sem dúvidas algo a se admirar.